Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia a todos que estão nos assistindo. Grande alegria estar aqui com vocês novamente. Quem sabe um pouquinho me conhece, sabe que não estou mais na cidade, mas é muito gostoso estar aqui com vocês, estar com a minha família nesse domingo de Páscoa, num ano difícil, num tempo difícil. E quero compartilhar com vocês agora, com os irmãos, uma palavra de esperança que a Páscoa, que a ressurreição de Jesus nos traz. E quero pensar que essa esperança, ela é uma atualização para a gente. E pensar na mensagem atual, da mensagem dessa esperança nas nossas vidas. E antes eu queria dar uma pequena ressalva sobre que atualizar nem sempre é algo ruim. Tivemos há alguns anos, se não me engano, ano passado, algumas polêmicas sobre alguns pastores falando sobre atualizar a Bíblia, atualizar a mensagem do reino de Deus, atualizar a mensagem das Escrituras. E às vezes a gente vê isso como um mal para a gente. Mas nós, como protestantes, e no fundo a gente se orgulha de ser protestante, de pessoas oriundas da reforma, oriundas de um movimento religioso que aconteceu no século XVI. Tudo isso, todo esse movimento em que nos orgulhamos e que somos agora, é fruto de uma tremenda atualização no mundo religioso. Martinho Lutero foi uma pessoa usada por Deus para atualizar a mensagem do reino de Deus, atualizar a mensagem da Bíblia, a mensagem da verdade, de que o justo viverá pela fé no seu tempo. Calvino escreveu 4 volumes de Institutas, no qual a gente tem muitas coisas e muita bagagem no nosso mundo protestante hoje, em que a gente pode ler ainda e atualizá-las nas nossas vidas. Tudo fruto do Espírito Santo na vida dessas pessoas, que fizeram com que elas enfrentassem sistemas religiosos, enfrentassem o clero da Igreja Católica na época, para que o povo de Deus, para que as pessoas pudessem ter uma mensagem renovada nos seus corações. Para que as pessoas tivessem uma mensagem que fizesse sentido à vida delas. Uma mensagem na sua língua, uma mensagem no seu contexto, uma mensagem em que o Espírito Santo fala e elas conseguem entender a voz e a ação do Espírito Santo na sua vida e no momento em que estão vivendo. Então que você esteja com o coração aberto, que você esteja com o coração disposto a sempre olhar para as Escrituras e renovar, atualizar a mensagem no seu coração. Sempre falamos que a mensagem de Deus é viva e se renova, porque ela sempre tem algo novo, atual para dizer. E diante disso eu queria ler com vocês, ler com os irmãos o texto que se encontra em Lucas capítulo 24, e pensar possivelmente na maior atualização que Jesus fez no mundo e na vida das pessoas que o seguiam e em todo o seu contexto político e religioso em que viveu. Lucas capítulo 24 conta a história dos 2 viajantes no caminho de Emaús. A partir do capítulo 13 diz assim: naquele mesmo dia, e nesse mesmo dia é o dia da ressurreição de Jesus, 2 deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele, Jesus, lhes perguntou:
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. E aí Cleopas vai falar, ou o outro discípulo vai falar: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Era ele, um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era quem iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos e que disseram que ele está vivo. Alguns de nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam entender? Ou em outras versões fala: insensatos. Como vocês não entendem e demoram para crer em tudo o que os profetas falavam? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus explicou o que constatava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Ele, Jesus, entrou com eles para ficar juntos na casa. Quando estavam à mesa com eles, com os discípulos, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando os nossos corações quando ele nos falava no caminho, nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 com quem estavam reunidos e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa passagem se encontra logo depois o relato da ressurreição de Jesus. Lucas coloca essa história, esse acontecimento, logo depois que ele narra todo o processo da visitação da tumba vazia do Senhor Jesus. E a gente sempre tem que se perguntar por que o autor da Bíblia coloca as mensagens uma seguida da outra, o que ele quer dizer com isso. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Mas uma das coisas curiosas do texto é que os discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús, e que essa é a primeira atualização que a gente vê no texto sobre quem era Jesus e como ele tratava as pessoas, é que o texto fala que 2 discípulos estavam indo. E só dá o nome de uma pessoa, Cleofas. E é interessante quando a gente lê um pouquinho antes de Lucas, no capítulo 24 e o final do 23, e que quando vai falar das mulheres, colocam como mulheres, não colocam os nomes. E depois, quando eles vão relatar, os 2 discípulos relatam de que Jesus fora visitado por mulheres que encontraram a tumba vazia. E nesse mesmo momento, falam que tinha 2 discípulos, mas só colocam o nome de uma pessoa. Possivelmente, esse discípulo que estava com Cleofas era uma mulher. Possivelmente, o discípulo que caminhava e que Jesus estava junto, depois no caminho até Emaús, era uma discípula. Era uma pessoa que estava caminhando e aprendendo com Jesus, sendo mulher, numa sociedade extremamente em que nem o nome das mulheres constam nos livros históricos.
nos livros sobre biografias. O nome delas não é relatado, mas o que está escrito, porém não dito no texto, é que 90% dessa chance é de ser uma mulher. Tem um historiador, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o seu tema, sobre a sua pesquisa, o seu doutorado e a parte que ele leciona é sobre a história de Jesus e todo o contexto de Jesus, e ele afirma 100% que é uma mulher. Mas não está escrito. Mas a gente pode subentender que era uma mulher. E como Jesus dava lugar às mulheres. E como os discípulos de Jesus não eram somente homens, mas todas as pessoas que se chegavam até ele. Um dos textos mais marcantes que lembra a memória é o texto em que a gente vê Marta e Maria recebendo Jesus em sua casa. Então, vou me lembrar se é Marta ou Maria que fica aos pés de Jesus. Marta, né? Maria. Maria fica aos pés de Jesus aprendendo, enquanto Marta fica fazendo os afazeres de casa. E quando a gente lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, e o relato de que Saulo de Tarso, que depois é relatado como Paulo, aprendia sobre os pés de Gamaliel, que era seu mestre, seu tutor. E aí nós vemos um texto semelhante, uma mulher aprendendo sobre os pés de Jesus. Nós vemos o quão fantástico e atual Jesus era para aquela sociedade. Jesus, ele tratava todos e todas como discípulos e como seguidores deles. E subentendendo que esse discípulo era uma mulher, já temos a primeira atualização da vida de Jesus, em de que todos e todas podem e devem estar a seus pés e serem discípulos deles. Mas o foco do texto é a fala dos discípulos a Jesus. E o texto os versículos, é dos versículos 19 a 21, que diz assim, que quando Jesus pergunta para eles o que estava acontecendo, os discípulos trazem uma mensagem para Jesus. E Jesus vai questionar essa mensagem depois. E essa mensagem é a seguinte: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo, e como os nossos sumos sacerdotes e os nossos chefes, as autoridades romanas, o entregaram para ser crucificado e morto e crucificado. E aí é o texto: nós esperávamos que ele era quem fosse redimir Israel. Mas como tudo isso faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. E quando a gente olha para o contexto da época, quando a gente olha a fala dos discípulos, de que esperavam que Jesus, o Messias, fosse redimir Israel, era num sentido político e econômico. Eles esperavam Jesus que viesse restabelecer o poderio e o reinado de Israel, do reinado de Israel, a dinastia davídica fosse novamente instituída e que Israel fosse um povo liberto de novo. E quando olhamos para o contexto da época, e não só da época, mas de todo o movimento de Deus no Antigo Testamento, a gente entende o porquê dessas pessoas, dos discípulos. E os discípulos eram pessoas israelitas, judeus, e a gente olha para o Deus deles, o Deus Yahvé das Escrituras. E temos vários relatos no Pentateuco desse Deus, de que é um Deus libertador, um Deus que olha para o oprimido e ouve o choro do oprimido e liberta essas pessoas. Tivemos aqui algumas mensagens sobre Êxodo e como Deus olha em favor do povo oprimido. E tudo isso é enraizado na memória e no coração desse povo, de que Deus é um Deus libertador. E depois temos o mesmo movimento de Deus semelhante no cativeiro babilônico. Deus
colocando justiça sobre o seu povo, e depois restituindo o povo à sua terra natal, promovendo um novo êxodo, um novo renovo para o povo, promovendo novamente a imagem do Deus libertador na vida do povo de Israel. E tudo isso acontecendo debaixo de um povo de Israel que dessa vez tem a opressão, dessa vez tem na porta da sua casa um império, o Império Romano, que oprime o povo, que oprime a saúde do povo de Israel. E dessa vez não é numa terra estrangeira, mas na própria terra. E funcionava mais ou menos de que o Império Romano, quando conquistava alguma terra, alguma parte do mundo conhecido da época, ele ocupava essas terras e colocava uma taxa de juros absurda sobre esse povo. Então imagina um senhor que vivia da sua terra e comia o fruto da sua terra, tudo o que ele produzia. E que tudo o que ele produzia era o suficiente para a sua família. E talvez ele poderia estocar, poderia dar aos pobres, poderia vender, cambiar. E aí então vem um império romano e que coloca uma taxa de juros abusiva sobre o imposto. E aí tudo isso junto com um sistema corrupto dos publicanos, que além dos juros das taxas que o Império Romano colocava, eles colocaram juros sobre juros. E faziam com que esse povo, com que esse senhor de uma pequena terra, um pequeno produtor, não conseguisse comer e sustentar a família com a terra que ele produzia, com o fruto da terra que produzia. Então eles se viam obrigados a se venderem como escravizados para os latifundiários, que na maioria das vezes tinham parcerias com o Senado, com o Império Romano. Então o Império Romano dominava determinada terra, tirava as pessoas e colocava uma pessoa para cuidar de uma terra que era de 100 famílias. E essas 100 famílias se veem obrigadas a servirem a essas pessoas como escravas, pessoas escravizadas, para que tivessem o mínimo, talvez nem um pouco de dignidade, mas o mínimo de sobrevivência para a vida dele e para a vida da família. Então era nesse contexto que vivia aproximadamente 70% do povo dominado pelo Império Romano. E os outros 30% a gente pensa que é os latifundiários, o exército romano, que não era pequeno, porque senão não dava para impor todo o seu poder bélico sobre as pessoas, e os imperadores e tudo mais. E como bons judeus, bons israelitas, que têm memória sobre um povo, que têm memória sobre as ações de Deus na vida do povo, toda a nação de Israel esperava um Messias que salvaria desse Império Romano, que salvaria Israel e colocaria novamente, a dinastia do rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que estabeleceria justiça ao povo, que estava sendo oprimido, que estava sendo tirado a sua dignidade humana do Império Romano. Dignidade humana causada pelo Império. E aí Jesus vem e traz uma mensagem totalmente diferente do que esse povo esperava. E tudo isso que esse povo espera de Deus é a teologia que esse povo faz de Deus sobre todas as ações que Deus faz. Então, Javé é um Deus libertador, logo nós somos o povo de Israel, o povo que segue a esse Deus Javé. Então nós podemos crer e nós podemos acreditar que quando o Messias vier, ele vai libertar a gente do Império Romano e colocar de novo o Império de Israel sobre o domínio das nossas vidas, e então se fará justiça para Israel.
Mas aí Jesus vem e fala, gente, o império que eu quero colocar sobre a vida de vocês é o reino de Deus. Não é mais império ou Estado de Israel, mas o Estado do reino de Deus sobre as suas vidas. Então Jesus vem e prega que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados, felizes são os que choram, porque serão consolados. E você pensa, o pobre e a pessoa que chora, como essa pessoa oprimida pelo Império Romano. E Jesus traz um consolo, uma atualização de esperança para a vida deles. Porque deles é o reino de Deus e eles serão consolados. Porque estão chorando por conta de uma causa nobre. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque deles é o reino de Deus. E quando a gente pensa nisso, de que esse povo estava sendo injustiçado, estava clamando por justiça de Deus, e Jesus fala que bem-aventurados são essas pessoas, o pobre, o que chora. É uma reviravolta total na vida daquelas pessoas, e principalmente na vida de quem se beneficiavam do pobre e do oprimido, principalmente o sistema religioso de Israel que se beneficiava, e que todo esse mecanismo era um mecanismo de continuar quem estava no poder e continuar enriquecendo as pessoas mais ricas, empobrecendo os mais pobres. E bem-aventurados são essas pessoas. E Jesus então traz uma nova teologia, uma nova maneira de ver a vida e o mundo através da ótica do reino de Deus. E após a fala dos discípulos, Jesus os chama de insensatos, os discípulos de Emaús, insensatos, e explica novamente tudo o que as Escrituras diziam sobre ele, desde Moisés até os profetas. E depois no partir do pão, onde é toda a mágica, a mística que acontece, quando as pessoas começam a acreditar e ver o poder de Deus, é sobre a mesa e no partir do pão, então caem as escamas dos discípulos, dos olhos deles. Eles então imediatamente voltam para Jerusalém, andam 11 quilômetros para trás, para anunciar esse Jesus ressuscitado, porque agora eles entenderam toda a palavra e a vida de Jesus, todas as ações de Jesus. E aí Jesus então some da vista deles, e eles podem ter uma esperança, porque agora conhecem realmente Jesus. E esse talvez seja o maior upgrade, a maior atualização que Jesus traz da vida das pessoas. Um povo oprimido pelo império, um povo que chorava porque injustiças aconteciam sobre a vida dele, sendo ele o povo de Deus, o povo de Israel. E Jesus então traz uma nova consolação, uma nova ótica de vida, uma nova espiritualidade baseada no amor e no reino de Deus. E então eu gostaria de propor agora para a gente uma atualização e uma nova perspectiva para a gente olhar a ressurreição de Jesus. E diante disso, da ressurreição e da morte e ressurreição de Jesus, é onde a gente consegue basear a nossa fé. A base da nossa fé e o sentido da nossa esperança é na morte e ressurreição de Jesus. Mas antes desse dado fundamental da fé, é importante a gente sempre lembrar o que levou Jesus até a cruz. Jesus foi alguém que viveu sua vida para amar, e amou todas as pessoas, e amou os seus, e morreu por isso, por essa causa de amor ao próximo. E aí a gente pensa, quando Jesus está no Getsêmani, e Jesus está orando e chorando para Deus, que ele não queria passar por isso, mas teve que passar. Às vezes eu penso sobre toda a carreira de Jesus e o impacto que ele fez em 3 anos. 3 anos de ministério. E se ele tivesse mais tempo,
talvez mais alguns anos, hoje vemos pessoas no ministério ordenado ao pastorado, por exemplo, que fazem 30, 50 anos. E essas pessoas são bênção para a comunidade local, são bênção para o Brasil, para o mundo. E que Jesus gostaria de ter um pouquinho mais de tempo para continuar amando as pessoas, mas não. Ele foi vitimado por sua própria mensagem, o reino de Deus. E é essa mensagem que ele traz para a gente. Que é que ele só queria que Deus fosse um pouco mais acessível e presente para a gente. E aí, Jesus nos ensina que Deus, e ele ensinava isso para as pessoas, Deus é um Deus presente, não um Deus de longe. E que a gente pode se relacionar com o Pai agora a partir do Abba, que é o Paizinho. E que Jesus não veio para estabelecer um tipo de império, mas um tipo de espiritualidade para a gente. E no meio de todas as coisas que estamos passando, às vezes a gente quer um Deus que liberta nós, nos liberta dos nossos sofrimentos, nos liberta de um poder econômico que coloca coisas sobre nossas vidas que às vezes a gente deixa de desfrutar as coisas boas da vida por falta de recursos. E a gente quer esse Jesus que liberta nós disso, e tem toda a teologia da prosperidade que prega isso. Mas Deus vem em forma de homem para nos ensinar que Deus é o nosso Pai. E um Pai acessível para a gente. E hoje nós, com a ressurreição de Jesus, através dele, nós temos um novo tipo de espiritualidade para se chegar até Deus. Deus é espiritual. E por isso nós, com o Espírito Santo, podemos chamá-lo de Paizinho. Por isso nós agora temos um Deus perto e não um Deus longe. E esses dias eu estava lendo um livro de um padre que é português, e ele fala que quanto mais longe estamos de uma coisa, mais nós vemos. E ele fala isso sobre a ótica sobre Deus estar perto, e que Jesus traz esse novo jeito de ver Deus, tão próximo, tão pertinho da gente, que às vezes a gente acha que Ele está tão longe e a gente não consegue ver que Deus está tão próximo. Que Deus está ao nosso lado sofrendo, ao nosso lado dando risada, ao nosso lado compartilhando com a gente de todos os nossos sentimentos e proporcionando para a gente a alegria de estar no reino de Deus. Né? Tem um filme na Disney agora, nesse negócio de Disney Plus, Disney+, essas novas plataformas de streaming, que chama Soul. E nesse filme tem uma história que eu gosto muito, que é a história do peixe que queria saber quem era o oceano. Então o peixe chega para o ancião que também é peixe, e fala para o ancião: eu quero conhecer o oceano, me mostra onde que está o oceano. E aí o ancião fala: não, mas você está no oceano. Ele fala: não, isso aqui que eu conheço é o mar, eu quero ir para o oceano. E aí o ancião fala: não, você está no oceano, e você vive nele, mas o peixe não acredita e vai embora triste. E às vezes eu penso que a gente está tão próximo de Deus e viver no reino de Deus que a gente quer alguma coisa além disso. E Jesus vem e a vida dele nos ensina que Deus é um Deus acessível e perto da gente. Um Deus que está tão próximo que às vezes a gente quer algo diferente, mas quando a gente senta no nosso quarto, fecha a porta e ora, Deus está lá presente na nossa vida. Jesus atualiza isso para mim e para você, meu irmão. Que nesse tempo difícil, nesse tempo de desesperança, Deus está próximo de você. E você vive o reino de Deus. E que você sinaliza o reino de Deus. E você não precisa procurar mais por Ele, porque Ele se faz presente na sua vida. Porque você está nele e você faz parte agora dessa nova comunidade que é o reino, em que você pode experimentar Deus, não como um Deus legislador, mas como seu Pai, como o Paizinho.
como o pai próximo, né? Segundo alguns amigos meus, o painho. Então Deus, Ele está presente do seu lado, e você pode ter esperança de que Deus é um Deus próximo de você. E ainda na cruz, Jesus traz uma nova reviravolta para isso. Na cruz, Jesus traz uma nova perspectiva de atualização, porque os próprios discípulos esperavam que Jesus reagiria a essa cruz, a todo o processo de crucificação, que era cruel, opressor, e trazia muita dor ao ser humano que era crucificado. Então, um exemplo disso é a reação de Pedro, que já tira a espada e vai, que Pedro corta a orelha. E eu fico, quando eu leio esse texto, eu fico pensando que Pedro errou a espadada, né? Porque ninguém vai dar uma espadada em alguém para cortar a orelha. Né? A gente assiste nos filmes, o cara, dá na cabeça, meu. Já era, menos um. E aí o cara deu, acho que uma desviada e pega na orelha. E Jesus restaura a orelha dessa pessoa, opera um milagre no meio da tragédia, né? E o milagre para o opressor e não para o oprimido. Então Jesus na cruz não pede para as pessoas tirarem as suas espadas, tirarem os bastões das suas casas e irem para cima das pessoas, para impedir isso. Jesus na cruz é o Filho de Deus que está na cruz crucificado para mostrar para a gente uma nova perspectiva de vida. Então na cruz não está nenhum miliciano que pede para as pessoas tirarem as armas de casa para fazer justiça com as próprias mãos. Na cruz não está nenhum governador. Na cruz não está nenhum empresário rico que contrata mercenários para fazer o trabalho sujo que ele precisa fazer, como a gente pode ver em várias cenas atuais, né? Vilarejos sendo massacrados em prol da economia do mercado, para que lá o petróleo vale mais do que um vilarejo, né? Então Jesus não faz isso. Quem está na cruz não é esse tipo de pessoa. Quem está na cruz é o Filho de Deus, o Jesus de Nazaré, que promove a paz. Então na cruz, quando a gente olha para a cruz, e aqui nós temos uma cruz simbolizando, e é até interessante que em cima dessa cruz que nós temos aqui no nosso cenário, nós temos uma coroa de espinhos, que simboliza algo de tortura. Na cruz está um torturado. Em cima da cruz está uma pessoa que está sendo massacrada. E na cruz não reina o ódio. Jesus, com a coroa de espinhos, sinaliza que quem está lá é um pobre oprimido, que está sendo torturado pela mensagem do reino de Deus. A cruz sim simboliza o ódio. A coroa de espinhos sinaliza a violência e a injustiça. Mas quem está na cruz simboliza o amor. Quem está pendurado na cruz simboliza o perdão. O perdão dos assassinos. Que quando Jesus olha para o lado, não sei se é o direito ou o esquerdo, tinha um zombando e tinha um pedindo clemência. Pai, Jesus, lembra de mim quando chegares no teu reino. E Jesus fala que hoje ainda, naquele momento, ele estaria com ele no paraíso. E assim foi feito. A cruz sinaliza, a cruz, um símbolo de opressão e tortura, um símbolo de violência. Na cruz um torturado, uma pessoa violentada. Mas Jesus na cruz traz uma atualização tremenda para a nossa vida. Na cruz, na dor, um Deus que tudo sofre, traz esperança para a gente, traz amor para a gente. Quando nós olhamos Jesus na cruz, nós podemos olhar que em meio à dor, há esperança. Em meio ao ódio, há o amor. Em meio aos chicotes, há o perdão.
E Jesus na cruz é o maior símbolo de amor, de perdão e de esperança que nós temos para a nossa vida. Jesus na cruz é algo tremendamente subversível quando nós olhamos o motivo da cruz, que era para matar e fazer com que a pessoa sofresse. E Jesus passa por isso voluntariamente, para que na morte dele nós tenhamos vida. Então a cruz de Jesus é esperança e vida para a gente. E para encerrar, eu gostaria que a gente pensasse que com a força da ressurreição de Jesus, que é a base da nossa fé, o sentido de nossa esperança, nós temos força para enfrentar todos os opositores do reino de Deus. E temos força também para não enfrentar isso de maneira macro, mas de maneira micro também, de que nós temos a esperança de enfrentar todas as nossas angústias, todas as nossas ansiedades, todos os nossos sofrimentos, como pessoas, como sociedade. E que Jesus ressuscitado é essa esperança que nos move. Jesus sofrendo na cruz, Jesus, alguém que morre sendo torturado, sabe da dor, entende a dor, e por entender perfeitamente a dor, ele pode olhar para a nossa dor e falar: filho, tenha esperança no mundo melhor. Filho, tenha esperança, filho, filha, né? Tenha esperança de que eu venci a morte e eu sou a ressurreição e a vida. Jesus sofrendo é a causa da gente poder acreditar nele. Tem um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele foi uma pessoa que enfrentou o sistema nazista, e ele morreu por isso nos campos de concentração, né? Ele foi preso por ser um pastor que era contra o regime nazista. E dentro de uma prisão, ele fala que só pode acreditar em Deus, porque Deus é um Deus que sofre também. Então ele só pode ter esperança no sofrimento dele. No caso dele, uma esperança de que a nação alemã não oprimiria o mundo com toda a dor, porque Jesus conhece a dor. E Jesus é a esperança para a vida e vida em abundância. E diante de tudo a notícia que estamos vivendo, sei que é difícil acreditar nisso. Sei que é difícil ver Deus que está tão perto, em meio a todo o sofrimento que assola o nosso mundo e o nosso país. Mas Jesus sabe o que é o sofrimento. E Jesus é um Deus que traz a esperança no coração, no meu coração e no seu coração. A ressurreição de Jesus é a nova esperança da vida. Jesus, ele traz isso. A maior atualização que Jesus pode trazer na minha vida e na sua vida é que ele está presente, trazendo vida no meio de toda a dor e sofrimento. E nesse domingo de Páscoa, num domingo em que celebramos a ressurreição de Jesus, num domingo que, provavelmente, um domingo como este, o sepulcro foi aberto e o Filho de Deus sai do mundo dos mortos para celebrar a vida no meio da humanidade e da criação. Nós podemos lembrar desse momento histórico, nesse momento de base da nossa fé, e ter esperança num Brasil e num futuro melhor. Ter esperança de que Jesus pode e vai abençoar a sua família. Ter esperança num Deus consolador, um Deus libertador, que vai secar suas lágrimas, que vai promover a justiça em que você chora e clama, e que nós podemos imitar os passos e ter essa esperança de Jesus. Nossa missão agora é espalhar a esperança que há em Cristo Jesus. Nosso dever agora é acreditar nessa esperança e acreditar na vida,
da ressurreição que há no Filho de Deus. Que nesse domingo de Páscoa, quando formos celebrar a ceia também, logo à noite, lembre de preparar o pão, lembre de preparar o cálice, que nesse momento a gente possa celebrar a vida de Jesus, a esperança que Jesus traz para a humanidade, de que Ele venceu a morte e traz vida para todos nós. E que essa é a mensagem de Páscoa que eu gostaria de trazer para você, meu irmão e minha irmã. A morte e ressurreição de Jesus traz esperança para a nossa vida, traz esperança para você, traz esperança para todos nós. Que Deus nos abençoe e que Deus traga a esperança na sua vida nesse domingo e abençoe a sua família. Essa é a minha mensagem.